Bom dia, meus queridos irmãos. Alegria estarmos mais uma vez juntos, mais um despertar da fé. Que alegria estarmos já nessa horinha da manhã, já nessa horinha matinal, juntinhos para alimentarmos o nosso espírito. É um privilégio estarmos aqui para que a palavra de Deus possa ser ministrada ao nosso coração. Nós vamos ter uma devocional, vamos refletir na palavra de Deus para nós nesta manhã, no nosso despertar da fé. E a palavra de Deus, o tema do despertar da fé de hoje é: quando a fé se recusa a ficar em silêncio. Marcos capítulo 10, versículos 46 e 47. Olha, compartilhe esse vídeo, vai compartilhando nas suas redes sociais, vai aí propagando essa mensagem para que mais pessoas possam ouvi-la e também alimentar o seu espírito para que neste dia possam ir além, ter poder para ir mais. Olha, a palavra de Deus, ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos dá coragem, energia. E essa palavra poderosa que nós estamos recebendo aqui, nós vamos hoje ouvir sobre este tema, quando a fé se recusa a ficar em silêncio. Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47. Olha, há momentos que a maior batalha da fé não é contra a dúvida, não é contra aquilo que nós estamos em dúvidas, mas é contra as vozes que tentam nos calar. As vozes que tentam fazer com que nós venhamos acreditar que não vai acontecer. Por isso nós temos aqui a história do cego de Jericó. Ela revela um milagre que muitas vezes acontece não quando tudo se aquieta, quando tudo fica tranquilo ao nosso redor, mas quando nós decidimos clamar, apesar dos ruídos, do barulho, das outras vozes, das outras opiniões, da oposição, apesar do cansaço, nós decidimos clamar. E essa história, ela se encontra em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 47. O texto diz assim: e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Veja que palavra. Essa história é bem conhecida, a história do cego de Jericó, um homem que estava à beira do caminho, o filho de Timeu, chamado Bartimeu. Bar significa filho, Timeu o seu nome, o nome do seu pai, filho de Timeu, Bartimeu. Aquele homem estava ali, ele era cego, ele ficava em uma rua estratégica, onde passavam os mercadores, os negociantes daquela região, e ali ele ficava a pedir esmola. E é interessante que nesse dia quem passou por ali foi o mestre Jesus estava passando naquele lugar. Não foi coincidência. O mestre Jesus passou naquele lugar porque ele tinha que curar aquele homem. Não existe acaso. O mestre passou naquele lugar porque aquele homem seria colocado à prova para exercitar a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente começa a observar essa palavra que nós acabamos de ler, eu quero que você imagine comigo para a gente trazer uma luz para esse texto que acabamos de ler. Imagina comigo. Imagina alguém preso em um prédio em chamas. A fumaça dificulta a visão, o barulho confunde, alguns gritam: fique quieto. Olha só, começa aquelas vozes de um lado para o outro: não faça barulho. Mas isso, irmãos, é porque alguém precisa ouvir quem realmente está precisando de socorro, quem realmente está lá gritando, precisando da mão estendida para sair daquele lugar. Quem está preso sabe o valor do silêncio ali, para que as pessoas escutem a sua voz, gritando por socorro. Assim também é a fé desse cego de Jericó. Ele quer que aquelas pessoas se calem, para que o mestre possa ouvir a sua voz, porque o socorro vinha dele. Ele cria que o socorro, que a solução do seu problema, viria daquele homem que estava ali passando. Jesus, o Senhor, o Salvador, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele não gritou por desespero. Ele não estava desesperado, não. Ele gritou porque ele estava cheio de esperança. Ele gritou porque ele acreditou que ele iria sair daquela posição através daquele homem. Era a oportunidade da sua vida. Ele grita, ele clama.
A fé verdadeira clama mesmo quando é repreendida. A repreensão não deve me calar, a repreensão não deve te calar. Não. Nós precisamos continuar com a certeza que está no nosso coração. Se nós cremos nisso, vamos continuar gritando, clamando. Esse texto diz que muitos repreendiam o cego de Jericó para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais. Aquela multidão, os discípulos que ali estavam, eles queriam que aquele cego calasse a boca. Mas só que aquele cego, ele não silenciou. Ele não parou de clamar porque ele tinha uma convicção no seu coração. Ele tinha uma fé que aquele Jesus tinha poder para mudar a sua vida. E ele estava pedindo socorro. Assim como uma pessoa embaixo dos escombros deseja silêncio lá em cima para que alguém escute a sua voz, assim aquele cego também desejava que aquelas pessoas se calassem para que o mestre ouvisse o seu pedido de socorro. Quando a gente vê o Salmo 34, versículo 6, diz assim: clamou este aflito, o Senhor o ouviu. Clamou esse aflito, o Senhor o ouviu. Ei, isto foi literalmente o que aconteceu ali. Um homem aflito clamando e o Senhor o ouvindo. Um homem aflito gritando e o Senhor parou, o ouviu. Por isso lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim. Isso nos ensina que a multidão nem sempre entende a sua dor. Olha, nem sempre as pessoas vão entender o que você está sentindo. Pessoas tentam silenciar quem está sofrendo, porque não está sentindo a dor, porque não está sentindo, não está passando, porque só sabe quem passa. A fé verdadeira não se cala diante da oposição, pelo contrário, se levanta mais forte e clama mais ainda. O clamor do cego não era barulho vazio. O clamor desse cego era uma confissão clara. O clamor desse cego era ele afirmando: Jesus é a minha única esperança. Eita Deus, que palavra. Jesus para quando a fé se manifesta. É muito interessante a gente perceber isso. Jesus para quando a fé se manifesta. Marcos, ele registra uma frase poderosa. Jesus parou. Quando a fé daquele homem se manifestou, Jesus parou para atendê-lo, para olhar para ele, para saber o que ele queria. Claro que Jesus já sabia. E Jesus ainda pergunta, mas Jesus já sabia. Ele expressa para o mestre a sua fé: eu quero ver. Por isso lá no Salmo 145, versículo 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Invoca é presença de Deus chegando. Aquele cego invocou o Senhor e o Senhor chegou. Eita Deus! Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Foi a fé do cego que agradou o coração do Senhor e fez ele parar em meio à multidão. Jesus não parou por status, para que as pessoas olhassem para ele, por posição ou por aparência, não. Ele parou porque existia uma fé insistente, persistente, existia perseverança. O clamor daquele cego fez Jesus parar, chamar, ouvir e agir. Aleluia! O clamor daquele cego fez Jesus agir desta forma. Ele parou, ele chamou, ele ouviu e ele agiu. Eita Deus! A fé não precisa de lugar privilegiado, não. Ela só precisa ser verdadeira, sincera. Apenas isto, mais nada. E a fé daquele cego, aquele clamor foi suficiente para trazer Jesus a curá-lo. Aleluia! Quando a fé se recusa a ficar em silêncio, aquele homem se recusou a retrair a sua fé, mas ele expôs a Jesus, que Jesus era a sua esperança, e Jesus vai até ele com ação. Jesus para, chama, ouve e age. E aquele homem é curado. E o milagre acontece. Glorificado seja Deus. Não se cale.
Continue crendo, perseverando, insistindo, clamando. Independente do que estão falando, independente do que estão dizendo, independente se alguém está se opondo a você ou não querem que você expresse aquilo que você deseja. Independente. Continue clamando, gritando, falando com o Deus Todo-Poderoso. Porque assim como ele foi com o cego de Jericó, ele vai ser comigo e contigo. Não fique em silêncio. Se você tem fé, se recuse a silenciar-se. Porque quando isso acontece, você deixou de acreditar. Amém? Glorificado seja o nome de Deus por essa palavra poderosa nas nossas vidas. Olha, o que tem tentado calar a tua fé? O que tem tentado calar a expressão de fé que sai dentro do teu coração? Em que área você tem deixado de clamar? Você tem deixado de acreditar e não está mais buscando em Deus? Você tem falado com Deus ou você apenas está pensando em silêncio? Não, fala com Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Ore com ousadia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado por essa palavra. Dia abençoado. Fica com Deus.